Olá, bom dia. Isso mesmo. Bom dia. Então, bom dia. Estamos aqui para mais uma live, dessa vez diferente, pela manhã cedinho. Penso eu que eu nunca fiz tão cedo assim uma live. Vamos ver como é que vai sair. Olá, Adri, minha querida aluna e mentorada. Como é que tu estás? Tudo bem? Bom dia. Tô aqui, ó, tomando meu chazinho de jasmim, da Cura Herbal. Para quem não conhece, indico, fazendo propaganda aqui. Eu sempre falo de profissionais, de produtos que cumprem o que prometem, né? Se eu provei e eu gostei, eu super indico para todo mundo. Obrigada, Adriana, obrigada para vocês. Obrigada mesmo. Então hoje vamos falar um pouquinho de agitação mental. Será que alguém está passando por isso hoje, neste momento? Adri, ajuda a divulgar aí, manda para tuas amigas, através do aviãozinho, que a gente está aqui online. Eu estou mandando aqui, fazendo os convites para o pessoal. Vamos ver se o pessoal aparece. Né? Tem muita gente que está trabalhando, eu sei, vai ficar gravado, né? Eu vou deixar gravadinho ali no IGTV. Eu acho que continua gravado lá, né? Penso eu. Então, gente, já mandei aqui para algumas pessoas. Bom dia, quem entrou agora, muito bom dia. Gente, eu não sei, que coisa querida, minha amiga Keilinha tá ali, que saudade de ti, coraçõezinhos. Eu não sei como é que eu coloco anexo tema, vocês sabem como é que é? Aqui é perguntas. Sabe, eu anexo o tema lá em cima para deixar para as outras pessoas a informação do que é o tema. Deixa eu ver se é aqui. Não. Bom, eu não sei. Mas hoje o tema é agitação mental. Né? Agitação mental e o que a gente, como, né? De que forma a gente pode reverter esse quadro e também com a ajuda dos óleos essenciais, né? Vou falar um pouquinho de mim aí, porque esse tema foi sugerido, não sei se vocês lembram lá nos stories, eu fiz uma pesquisa, né? E bom dia, João. E eu fiz essa pesquisa, lancei 3 temas e o ganhador foi agitação mental, tá? E isso se deve por algum motivo, imagino eu, né? Porque a gente está passando aí por uma fase nada fácil, né? Eu acredito que nenhuma pessoa esteja passando incólume aí por essa etapa, né? Por isso tudo que a gente está vivendo, a gente não esperava, né? E muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão isoladas mesmo, né? Porque assim, na verdade, o importante da pandemia não é isolar-se, né? O importante é tu manter o distanciamento, tu se cuidar e tudo isso. Mas tem algumas pessoas que estão sim mais isoladas, não saem das suas casas e tudo mais. E fora isso, fora esse padrão aí de pandemia, essa coisa toda que está acontecendo, a gente tem
Já antes disso, já vinha acontecendo, né, na nossa história de vida, na nossa história dessa jornada que a gente está vivendo aí de evolução. Eu boto evolução entre aspas, porque ao mesmo tempo que está evoluindo, que a gente consegue tecnologias, olha só, é uma dádiva isso. Hoje eu estou aqui falando com vocês através de um aparelho celular, com internet, claro, mas é possível falar com várias pessoas de vários lugares do mundo. Há pouco eu estava conversando com a minha amiga lá da Bélgica. Né? Então a gente pode aí se encontrar, a gente pode trocar ideias, isso é fantástico. Eu não tiro o mérito disso. Porém, essa aceleração de informações, esse boom aí de vida na palma da mão, está fazendo com que a gente tenha uma certa agitação, porque a gente tem que cumprir com coisas. Já era assim antes, né? Já era desta forma, a gente precisa cumprir sempre com várias coisas. Quem é mãe tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, muitas vezes trabalha. Então é uma jornada múltipla e sem cessar. E as pessoas não param, né? Não para se cuidar, né? Então esse universo aí de informações está cada vez mais gerando essa mente agitada que a gente tem. Um tempo atrás tudo bem, Jamila, querida, seja bem-vinda. Tempo atrás aí, não muito tempo, eu me senti péssima, eu fiquei acelerada, eu tava assim que meu coração sempre a mil. E eu tava naquela loucura de que não, eu tenho que resolver, eu tenho que postar, eu tenho que entrar no Insta, tenho que entrar no LinkedIn, eu tenho que entrar, sabe, numa loucura mesmo, mental, uma agitação mesmo mental, em que eu tinha que, né, eu tinha que fazer isso, eu tenho obrigação de estar lá, sempre ao vivo, online, fazendo lives e não sei o que. Aí eu peguei e me dei conta disso tudo. Eu disse, não, peraí, eu não tenho o que, nada, né? Isso eu tenho que parar. Então o que eu fiz? O que eu resolvi fazer? Eu resolvi dar um tempo. Resolvi dar um tempo para minha cabeça, né? E com todas aquelas informações que eu estava pegando, porque vocês sabem, aqui tem lives maravilhosas sobre assuntos assuntos diversos, e a gente aprende mesmo, sabe? Tem profissionais ótimos aí de nutrição, da medicina, das terapias, né? Como eu sou terapeuta, né? Aliás, eu tenho que me apresentar porque eu não me apresentei. Mas isso gerou em mim esse tormento, né? Esse tumulto interno, né? Parece que tira a nossa paz. Então eu resolvi dar um tempo e aí olhar para as coisas que eu aprendi, estudar ali um pouco mais com calma, né? E ajudou bastante, sabe? Porque aquela obrigação te deixa muito tenso, né? E eu tava ficando assim. Então, gente, antes de começar, antes de falar a respeito dos conceitos do que é agitação mental, eu quero falar um pouco de mim, né? Quem eu sou, porque tem gente aí que não me conhece. Eu sou a Cíntia Rosa e eu digo que eu sou uma buscadora de mim mesma, né? Eu sou uma buscadora eterna de mim mesma. Por quê, né? E eu imagino que todos nós deveríamos ser buscadores de nós mesmos. Porque a gente aprende a todo instante. A todo e qualquer momento a gente está aprendendo. Não importa a idade que a pessoa tenha, o aprendizado dela, as coisas que o conhecimento que a gente adquire vai com a gente para onde a gente for, em qualquer dimensão, né? Como eu brinco, quando a gente mudar de endereço, isso tudo que a gente adquiriu aqui, essa troca toda de experiência que a gente adquire, as coisas que a gente aprende, vão junto. Esse corpo não. Este corpo fica aqui.
neste plano, porque o corpo faz parte da natureza. Nosso corpo não nos pertence. Outro dia eu assisti uma aula da professora Lúcia Helena, adoro a Nova Acrópole, eu gosto muito de filosofia e penso que esse estudo e tantos outros, né, mas o estudo em particular da filosofia nos auxilia muito no autoconhecimento. Então eu gosto de assistir bastante a professora Lúcia Helena e ela falando lá de uma passagem, eu acho que de Sêneca, agora eu não lembro qual era, o pensador, o filósofo, mas que ela disse exatamente isso, né? Ele disse exatamente isso, de que nós, o nosso corpo não pertence a nós. O nosso corpo pertence à natureza, nós fazemos parte da natureza. Bom, eu sou também professora e também terapeuta, né? As minhas terapias que eu uso são todas baseadas, fundamentadas na MTC, na medicina tradicional chinesa. Não tem como ser diferente, porque eu vi que a medicina, essa medicina ancestral, muito antiga, ela vê o ser humano como um todo, né? Tem outras medicinas, como a Ayurveda, que eu gosto de estudar também e aprender, mas a MTC me parece que ela abrange tudo. E o que eu posso dizer assim, resumidamente para vocês, o propósito da MTC é auxiliar a pessoa na prevenção. Nós não trabalhamos com a doença, nós trabalhamos com o indivíduo que nos traz determinado problema ou doença, né? E quando eu vou atender, eu não chamo as pessoas de cliente ou de paciente, eu chamo de interagente. Por quê? Porque eu trago ele para próximo de mim, eu trago ele para a responsabilidade que ele mesmo tem de autocurar-se. Porque aí também tem outra dádiva, né? E por isso que o nosso corpo é o todo, interage o tempo inteiro com o todo. Porque o nosso organismo humano, e isso a medicina também está falando, ele tem um poder de cura muito grande. Ele tem os propósitos dele de autocurar-se, é incrível. Vocês podem observar, vocês cortam, fazem um corte, né? Como eu tenho aqui uma cicatriz, ó, fiz esse corte, né? Cortou, tá? Eu passei ali alguns produtinhos para desinfectar e tal. Mas a minha própria pele foi restabelecendo, foi cicatrizando. E o nosso corpo funciona dessa forma em várias outras quesitos e partes, né? E eu tenho aprendido muito também a partir do momento em que eu estudei a aromaterapia, a minha visão, acho que o ganho maior, eu já falei isso aqui, o ganho maior que eu tive, né, com relação a isso, foi da minha responsabilidade pela minha própria saúde. Então eu consegui ver, através da aromaterapia, dos estudos, né, da aromaterapia, que eu sou responsável pela minha própria saúde. E qualquer coisa que aconteça a mim, ao meu corpo, é responsabilidade minha, sim, né? E a gente produz muita cura e também podemos produzir doenças ou bloqueios, estases, né, como a gente fala na MTC, da energia vital, do que circula no nosso corpo. E essa energia vital, ela pode ser gerada, produzida por nós mesmos, através da respiração, através da alimentação, através do sol. Outro dia eu também assisti uma querida, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas depois eu posso deixar ali para vocês o link dela. Ela é naturopata e ela estava falando sobre nutrição, alimentação. E aí ela falou algo que eu não tinha me antenado para isso. Sabe quando você ouve algo e a coisa faz um boom dentro de você? Então ela falou que quando nós nos alimentamos com produtos que são naturais, uma fruta, uma maçã, enfim, o que seja, tubérculos, a gente está se alimentando de luz. De luz, porque aquele vegetal, aquela fruta só pôde vir para nós a partir do sol. O sol faz toda a produção. Então ela diz, a gente se alimenta de luz, mas achei bárbaro aquilo, porque aí ela fez a associação com os produtos que a gente tem aí nas prateleiras dos supermercados, que são os industrializados.
e que aí é zero luz, mas a gente consome. O ideal é o quê? O ideal é a gente equilibrar, né? Fazer o equilíbrio das coisas. Então hoje o tema é agitação mental. Eu dei risada quando aconteceu das pessoas escolherem agitação mental, porque eu tava assim, sempre a gente tem um tema queridinho, né? E aí o tema querido, que vai ser a segunda live, que foi a segunda mais votada, foi a respeito da fome emocional, que até foi uma amiga minha, Cris, que sugeriu. E eu tava ali, né, tomara que esse tema ganhe e tal. E não, caiu a agitação mental, eu dei risada. Por quê? Porque eu tenho agitação mental. E eu acho muito engraçado porque as pessoas me veem, a maioria delas me veem. Vou tomar meu chazinho de jasmim. A maioria das pessoas me veem como uma pessoa hiper calma, né? Hiper tranquila, a terapeuta que medita. Sim, eu medito. Sim, eu uso óleos essenciais para me acalmar, ou então acendo incenso, ou simplesmente paro e respiro. Né? Aquela respiração especial que eu ensino para todo mundo, que é a diafragmática. Sim, eu faço isso. Só que eu sou humana e nós, seres humanos, temos mecanismos que disparam a nossa mente. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar, de pesquisar. E se deixar, eu não paro. Às vezes a briga aqui em casa é por conta disso, porque se não me derem o freio, eu vou indo, vou estudando e vou fazendo e vou lendo. Então, assim, eu me envolvo demais com o mental. Ao pesquisar a agitação mental e ao pesquisar o tema, né, os conceitos aí da agitação mental, eu percebi que existe hoje uma síndrome que está ligada a essa agitação mental. Então tem 2 níveis aí, vamos tratar assim, porque só esclarecendo, eu não sou médica, não sou psicóloga e nem psiquiatra, ok? Eu sou uma pessoa, que eu sou terapeuta holística, mas eu sou alguém que também sofre de agitação mental, sofria mais um tempo atrás. Hoje, por conta desses estudos, por conta das terapias que eu uso, eu consigo, olhar para aquilo, identificar que eu estou assim e parar. Fazer minha meditação, fazer minha respiração. Então, o que acontece conosco é que a gente não para, a maioria das pessoas não param. Eu fiz ali outra pesquisa na sequência aí da semana, onde eu perguntei se a pessoa sabe que tem agitação mental, né? A maioria respondeu que sim, que tem agitação mental. E na outra pergunta, eu perguntei se a pessoa consegue identificar quando ela tem essa agitação mental, quando a agitação mental está acontecendo, ou não. A maioria respondeu que sim, que consegue perceber. Mas a pergunta que ficou no ar é: ao perceber, você consegue controlar ou você consegue minimizar? Porque o fato é igual a questão do ego, né? Tem gente que fala, eu tenho que eliminar o ego. Não, gente. Não, né? Se a gente elimina o ego, dá problema. A gente precisa do ego, né? É ele que vai dizer para mim, muitas vezes, que aquilo tá errado, ou então que eu preciso ir por aquele caminho, né? Assim como o medo, enfim, outros sentimentos. E o mental é importante, óbvio que é. Mas o que eu tô falando aqui é da exacerbação, é da coisa mais agitada. Tipo a minha filha agora, felina, querendo brincar com o seu monstro. Vai lá. Então tem que brincar com ela. Essa agitação mental de que a gente fala aqui, então ela tem 2 níveis, pelo que eu pude perceber, claro, bem mais, e ela pode estar mascarada ou trazendo outros problemas, né? Então eu peguei aqui algumas citações, né? Principalmente do professor, mestre Augusto Cury, escritor também, que ele fala a respeito da agitação mental, e ele também, eu não sei, eu acho que foi ele que lançou a síndrome do pensamento agitado, né? Foi ele que registrou isso.
Então, a agitação mental, ela é o quê? Ela é uma alteração do comportamento, certo? Ela é um misto de nervosismo e excitação, inquietação, e temos picos nas nossas emoções, nós temos picos de tensão e irritabilidade. Vocês vão ver eu olhar para baixo, é porque eu tô com os slides que eu fiz para uma colinha para eu não me perder muito, porque eu falo demais, né? Se deixar eu vou falando. Então, algumas perturbações, alguns desequilíbrios podem causar essa agitação mental, que são a ansiedade, o transtorno bipolar, a depressão, processos esquizofrênicos. Essas questões também podem trazer a agitação mental, tá? E aí, conforme o professor Cury fala, né, existe uma evolução dessa agitação mental, que seria a síndrome que ele propôs, que é a síndrome do pensamento agitado, pensamento acelerado, melhor dizendo. Então, eles fizeram pesquisas, óbvio, né, com seus pacientes e tudo mais. Eles não consideram essa síndrome uma doença, né, mas ela está vinculada a um quadro de transtorno, geralmente de ansiedade, muito grande. Então é quando a gente está naquela agitação em que a gente não consegue dormir direito. A gente não consegue fazer nada direito, aliás, porque tu não está ali no momento presente. A agitação mental, ela te leva para outras coisas. Eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô pensando no jantar da noite, no que eu tenho que resolver para o curso amanhã, e muito mais coisas. E aí eu vou dormir, que é o momento em que eu deveria relaxar o meu corpo e a minha mente, para a gente produzir aquela série de hormônios e estar bem no outro dia. Só que a gente não faz isso, a gente continua produzindo pensamentos. E aí eu, como terapeuta, vejo muito isso, e as queixas têm aumentado muitíssimo, das pessoas falarem que não tem sono, que tem insônia, que não consegue dormir. E quando consegue dormir, é picado, ela dorme e acorda, né? Então, o que acontece? Ela não consegue fazer o seu relaxamento, ela não consegue estabelecer aí o seu descanso necessário. E aí acorda no outro dia com aqueles mesmos pensamentos, aquela loucura toda, que vira um looping isso, né? Vira uma montanha-russa. Então, é necessário que a gente pare um pouco, respire, né? E avalie o que está acontecendo. Eu dou várias dicas para as pessoas, mas eu vou falar das dicas um pouco mais adiante, né? Então, o Cury também fala que quem sofre com a síndrome do pensamento acelerado apresenta alguns sintomas que eles observaram, né? Então, uma delas é a inquietação, a ansiedade, insatisfação, cansaço físico exagerado, irritabilidade e flutuação emocional. Quer dizer, uma hora tá triste, outra hora tá mais alegre. Então, é aquela exagero e descontrole total. Tu vai de um extremo ao outro, né? Então, e quem que faz esse diagnóstico, né? Como é que eu vou saber se eu tô com essa síndrome ou não? É um profissional. Você tem que procurar um profissional, um psicólogo, você tem que procurar um psiquiatra, né? Para que ele faça essa avaliação, se já partiu para essa síndrome, né? Então, falando a respeito da mente agitada, da mente acelerada, o que ela faz conosco vai além da mente, né? Ela gera todo um problema para o nosso corpo, para o nosso espírito também, né? Então a gente desestabiliza todos os nossos corpos, né? Que eu digo que é o corpo mental, o corpo físico e o espiritual ou energético, como vocês queiram. Desestabiliza tudo, então ocorre o desequilíbrio, né? A gente tem aqui os centros de energia, que são os chakras. Ocorreu o desequilíbrio, né? Aí vem doença, baixa imunidade, a gente causa problemas para nós mesmos, porque às vezes na irritabilidade a gente briga em casa, briga no trabalho, né? Arruma confusão. Então isso é bem
perigoso, né? A gente deixar isso tomar conta da gente. Outra coisa que eu queria falar, se vocês quiserem fazer perguntas, façam perguntas aqui pelo asterisco, porque daí elas ficam registradas lá. E eu respondo, tá? Se eu puder responder, claro. Tá tudo certo com o som aí, galera? Deixa eu tomar um chazinho aqui. Então, o professor fala que hoje em dia é mais fácil de você entrar nessa síndrome, é mais fácil você ter essa mente acelerada devido ao excesso de informação que a gente recebe. E isso altera, inclusive, no córtex cerebral, né? Então já ele vai direto para o nosso mental, ele causa danos mentais, físicos, né, na pessoa. Oi, Bi, bom dia! Obrigada, o pessoal tá falando aqui que o som tá bom, então tá. Então ele fala que esse excesso de informação, né, produz uma mente hiperpensante, agitada, com baixo nível de tolerância, impaciente e sem criatividade. Gente, isso abala de uma forma tão dramática na nossa vida, no nosso cotidiano. Ela impede que a gente haja com inteligência, porque parece que a pessoa emburrece, sabe? A agitação ela é tanta que a pessoa não consegue distinguir as coisas e aí vai perdendo a criatividade, vai perdendo a noção do que ela precisa produzir. Por exemplo, vamos supor, eu, por exemplo, né? Se eu tô com a minha mente agitada, eu não vou conseguir produzir uma sinergia de aromaterapia, nem para mim, nem pro meu interagente. Não consigo. Eu não vou conseguir ter criatividade também para formatar curso, para fazer alguma coisa. Não vou. Isso não acontece. Porque eu tô com a minha mente tão perturbada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Bem comum de acontecer. Que aconteceu comigo, acontece comigo algumas vezes. Quando eu tô assim, com a mente agitada, não é só na meditação que a gente consegue perceber que isso está acontecendo. A gente pode perceber na nossa volta, no nosso entorno, na nossa casa. E geralmente o guarda-roupa mostra muito isso. Ou a escrivaninha, o local onde você trabalha e produz. Se a coisa está tumultuada, pode crer que você está com agitação mental. Pode escrever o que eu estou falando. Você está desse jeito. Então, a gente consegue perceber, mesmo não meditando, porque a meditação ela é uma ferramenta. A respiração, a meditação é uma ferramenta que você pode ou não usar, porque tem gente que não consegue meditar, né? Tem gente que não quer, que não gosta, enfim, tranquilo. Mas que você pare um segundo e observe-se, sabe? Pare um segundo e olhe ao seu redor. Como é que estão as coisas? Como é que estão as finanças? Isso é outra coisa. Então a gente tem reflexo disso na nossa vida como um todo. Outra coisa que eu estava pensando hoje de manhã no banho, o que está acontecendo muito, e aí algumas pessoas vão dizer aí que, Cintia, por favor, tu está me falando de conspiração, a teoria da conspiração. Gente, não é teoria da conspiração, tá? Isso é estudo comprovado, assistido. Eu mesma passei por vários cursos de marketing aí nas redes. Quanto mais você tiver a sua mente perturbada, a sua mente acelerada, menos você percebe as influências que você sofre. E quando eu falo influências, são influências sim, do consumismo, do que você assiste na televisão. Então aquilo que dizem para nós, não, mas você tem escolhas, você pode fazer escolhas, mas quais escolhas? Quais escolhas? Quem te oferece, quem te oferta essas escolhas? É isso que eu falo. Quando a gente está com a mente agitada, a gente não percebe essas influências. A gente simplesmente vai e segue o rumo, segue o baile. Entende? Então essa mente perturbada, hoje cedo eu estava pensando quanta coisa a gente compra, quanta coisa a gente adquire no impulso, por não perceber do que tu está sendo ali influenciado, né?
Então, pera lá, vamos nos atentar para o que está acontecendo à nossa volta, certo? Deixa eu ver o relógio aqui, porque a pessoa fala. Então é muito importante para que a gente consiga distinguir se a gente já está naquele processo da síndrome, se a gente consegue ver que tu não consegue equilibrar esses seus sistemas mentais, é procurando um médico, é procurando um psiquiatra, um psicólogo que vão poder te ajudar, né? E orientar e fazer uma pesquisa, porque eles fazem uma pesquisa com perguntas que eles te dão e a observação deles, né? Observando a pessoa, observando como ela age, o tom da voz dela, eles conseguem distinguir também se a pessoa está nesse quadro da síndrome do pensamento acelerado, certo? E como a gente pode tratar isso? Essa é a parte legal. Essa é a parte legal, só que exige o quê? Exige primeiro reconhecer que você tem essa mente agitada, mente acelerada. Vocês podem me dizer assim, tá, Cintia, tu falou que a culpa é esse advento da internet, as informações a todo instante, o telefone dá um bip, tu corre, tem que olhar o que é. Eu vejo isso no trânsito, eu fico apavorada, né? No trânsito, as pessoas dirigindo, e aí tu vê, aconteceu lá, deu o sinalzinho do WhatsApp, deu o sinalzinho do Face ou do Instagram, elas correm e vão pegar o celular, não interessa se tá no trânsito, não interessa se você tá caminhando, e aí tu te coloca em risco, e coloca em risco as outras pessoas. Mas aí vocês vão dizer pra mim, mas Cíntia, tem gente que tá na internet e não tem essa agitação mental. Ela não tem essa mente agitada. Sim. Sim. Por quê? Porque ela provavelmente faz um uso adequado dessas redes. Ela provavelmente consegue... Olá, bom dia, Mauro. Provavelmente ela consegue fazer essa distinção e aí então tomar as atitudes dela. Ela não vai ficar o tempo inteiro na internet, ela vai buscar as informações que ela precisa, com muita calma e com muita, eu diria autoconhecimento, né? A pessoa consegue registrar o que ela precisa e o que ela não precisa. Então ela faz a seleção, né? É isso, é a seleção que a pessoa vai fazer para avaliar o uso, para fazer o uso dessas redes sociais, entendem? Então quanto mais clareza você tiver a respeito de você mesmo, o autoconhecimento é melhor, ok? Então, como a gente pode tratar? E aí, os especialistas dão várias formas de tratar. Atividade física, relaxamento e lazer, evitar longas jornadas de trabalho, então o workaholic aí de plantão, vamos reduzir. Não estar conectado 24 horas por dia, isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos, que eu falo aqui para o pessoal em casa. Quando vai dormir, desliga celular, tira da tomada, é para tirar da tomada, não é só apenas desligar no controle remoto, a televisão, enfim, o que você tiver de aparelho eletrônico ali. Por quê? Também já foi comprovado que esses aparelhos eletrônicos, sabe aquelas luzinhas vermelhas acesas? Ela está ali produzindo ondas, mesmo a TV estando desligada. Ela produz ondas eletromagnéticas e essas ondas vão influenciar nas nossas ondas cerebrais, que mesmo quando nós estamos em repouso, dormindo, elas estão ali interagindo. E aí a gente está recebendo todas essas informações, causando ainda mais agitação. E aí você acorda no outro dia cansado, esgotado, como se não tivesse dormido. Eu ouço muito isso e ultimamente está aumentando essas queixas de que vai dormir, mesmo dormindo, quando acorda cansado. Então vamos perceber, gente, vamos perceber se a gente está desligando o celular, se desliga a televisão. O ideal é que tu te desconecte com tudo isso 40 minutos antes de dormir, né? 40 minutos antes de tu ir para a cama, tu já vai lá e apaga as coisas, tu toma um chá,
Se tu não gosta de chá, então tu faz algum outro tipo de lanchinho mais adequado, ou então simplesmente tome a sua água e vai deitar, vai repousar, tá? Bom dia, Everton, o pessoal ainda tá chegando aí. Então, gente, evitar não estar conectado, encontrar-se com os amigos. Aí entra a nossa atual realidade. Eles sugerem aqui um encontro com amigos presencial. Nesta pandemia a gente não está podendo fazer isso, né? Mas que pelo menos então você faça uma videochamada, converse com alguém, procure alguém que você saiba que de repente mora sozinho, que precisa de uma conversa, que precisa interagir, né? De alguma forma dá pra gente fazer, a gente sabe disso, né? Estabelecer prioridades. E aí eu vou encaixar nesse uma dica que eu dou também para os alunos e para os meus interagentes é anote. Anote as coisas que você precisa resolver. Anote, coloque num caderninho na sua agenda ou nesses aplicativos de nota que a gente tem aí hoje em dia, as coisas que a gente precisa fazer e resolver. Qualquer coisa. Ah, eu preciso ir na manicure. Eu preciso trocar o chuveiro, eu preciso... Enfim, atividades, coisas que a gente precisa resolver, coloque ali no papel, porque você vai parar de ficar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, sabe? Porque às vezes é uma coisinha pequena que faz todo o embrulho virar gigante, virar a sua mente, vir uma obsessão, né? Bom dia! Olha, Denise, linda! Tudo bem, querida? Que saudade! Pessoal lá de São Paulo. Amo todos vocês, que saudade, São Paulo! Então, fazendo isso, a gente diminui. A gente anota, põe no papel o que precisa resolver e depois vai lá e verifica, ó, isso foi resolvido. Aí você tica, tá resolvido. Segundo item, não resolveu, então vamos botar ele ali na prioridade novamente. E assim a gente vai fazendo, elimina, gente. Elimina de ficar pensando que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo. Isso ajuda muito, tá? Também dê muita saudade. Beijo pra família linda. Diminuir o ritmo é outra e relaxar. Bom, diminuir o ritmo é algo... que a gente só vai conseguir fazer com muita determinação, né? Eu posso falar para vocês de carteirinha que é complicado, quando a gente tem um padrão, né? E o meu padrão sempre foi esse, de trabalhar muito. E vamos adentrar em outro campo aí. Eu sei que os homens estão assistindo, se quiser falar também a respeito disso, mas a mulher, ela tem uma demanda e ela cria essa demanda para ela mesma. A mulher muitas vezes acha que ela é super heroína, que ela vai resolver e fazer tudo ao mesmo tempo. E aliás, a gente sempre ouve falar isso, eu mesma falo, mas eu sou mulher, eu faço tudo junto. Só que não é verdade isso. Essa coisa de fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada. Porque você começa aqui, para, vai fazer outra coisa ali, para, e assim vai. Então você não está fazendo exatamente aquilo. A gente tem muito ainda a aprender com os homens, que eles são sistemáticos, eles são ali, ó. Ele recebeu uma orientação para ler o livro até a página 101. Ele vai ler o livro até a página 101. Depois ele vai ver as outras coisas. A gente precisa criar mecanismos para nos auxiliar, para mudar esse comportamento. E aí vem várias... ideias, sugestões, aí, orientações, como a leitura do O Poder do Hábito, né? A gente tem que criar sistemas para nós mesmos, para que a gente consiga cumprir com isso. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de viver em regras, sabe? Como uma boa ariana, a gente gosta de ser livre, então esse monte de regras às vezes nos perturba. Mas eu estou criando, na verdade, sistemas para que eu consiga me alinhar com os meus propósitos. Porque vejam bem, hoje eu tenho atividade como professora, terapeuta,
professora de cursos independentes que eu estou dando, e agora veio uma outra oportunidade para mim que eu abracei, que é fazer o acompanhamento profissional de pessoas que estão estudando na massoterapia, que estão estudando para ser terapeuta, né? Então eu pego essa pessoa e faço uma orientação a respeito da aonde que ela está com problema, eu vou lá e vou ajudando. É uma espécie de mentoria, né? Mas eu prefiro dar o nome de aconselhamento. Então veja bem, olha quanta coisa eu estou fazendo. Então se eu não me concentrar e não determinar os horários para aquilo, eu vou enlouquecer. Eu vou pirar e aí eu não vou conseguir fazer nada. Fora o eu, Cíntia, que preciso ter o meu momento de lazer, curtir meu companheiro, curtir a minha filha felina, cuidar da minha casa, entende? Cuidar de mim. Isso é muito importante. Cuidar de mim, então, putz, se tu vai perguntar aí para as pessoas, quem para cuidar de si mesmo? Pouca gente vai dizer, eu paro, eu tenho um tempo, eu cuido de mim. Então, principalmente os terapeutas. O terapeuta cuida dos outros e de si próprio, nada. Então, gente, é muito arriscado a gente entrar nessa seara da mente agitada. Existe uma crença também que eu observei nas pessoas e que são workaholics, que passam a vida inteira trabalhando, só trabalha. Existe uma crença que ela acha que se você tá parado, você é um inútil. Se você não tira um tempo para você mesmo, você é um inútil. Vamos cuidar isso, tá? Vamos cuidar isso porque se você não se cuida, se você não se trata, como é que você vai tratar dos outros? E muitas vezes são terapeutas que acreditam nisso, pessoas que cuidam de pessoas. Não só na terapia, também existem outras profissões aí onde a gente trabalha com pessoas muito, né? Atendimentos, a medicina, enfim, por aí vai. Né? A gente está vendo aí agora com essa história do Covid, o pessoal da saúde sofrendo muito, né? E esse sofrimento, claro, eles estão no front lá, eles estão lá à frente, né, de tudo. Mas espera aí, né? Vamos cuidar da gente, vamos cuidar das nossas emoções. E aí que eu quero entrar a respeito dos óleos essenciais, tá? Os óleos essenciais são maravilhosos para que a gente consiga trabalhar as emoções, ok? A proposta que eu vou fazer aqui, que eu vou passar para vocês a respeito do uso dos óleos essenciais. Olha, minha linda terapeuta amada Lucy, coisa querida, que saudade. A Carol, eu não consigo ver todo mundo ali. Que bom que vocês vieram. Então, assim, o uso dos óleos essenciais, a gente tem que cuidar bastante, ter muita observação. Eu não estou dizendo para vocês não usarem. Óbvio que está sendo difundido, tem várias marcas no mercado, marcas excelentes, aliás, e muitas produzidas aqui no Brasil, né? Tem aquelas lá fora que são muito boas e tem as nossas aqui no Brasil que são maravilhosas, né? Então, a melhor forma de fazer o uso dos óleos essenciais é através do olfato, é através da inalação. Esta é uma forma que causa menos problema ou que não causa problema para a nossa saúde. Eu costumo dizer que o óleo essencial, ele tem, e não sou só eu que digo isso, eu já li nos livros que eu estudo, o professor de Serran fala sobre isso, a Shirley Price, que agora eu estou lendo, a Aromaterapia às Emoções, e está sendo muito bacana, assim, ela traz muita informação, né? E eles dizem que o óleo essencial, a contraindicação dele ajuda mais do que atrapalha, porque às vezes a gente usa um óleo para determinada coisa, para determinado evento, e ele acaba ajudando em outra, tá? Então, o óleo essencial ele é maravilhoso. Agora, a gente precisa fazer o uso dele de forma consciente, né? As pessoas perguntam para mim também, nossa, Cintia, tu deve usar o óleo essencial direto, né? Que não sei o quê. Não. Eu não faço uso direto do óleo essencial.
primeiro lugar, eu fazia lá no início. Quando a gente conhece isso, quando a gente entra para o universo da aromaterapia, a gente fica apaixonado, a gente fica deslumbrado com tudo isso, né? E de fato é maravilhoso o uso dos óleos essenciais. Porém, com o passar do tempo, estudando e pesquisando, a gente vê que em cada frasquinho do óleo essencial, ali dentro, né, que é extraído da planta, esse óleo essencial, ali dentro tem centenas de componentes químicos. Centenas. E eles podem sim causar malefícios se a gente for usar de forma sem freio, né? Então a gente precisa observar isso, né? Eu não indico a ingestão dos óleos essenciais. E também, se você for usar na pele, você tem que diluir os óleos em óleo vegetal, ok? Mas o que nós vamos falar aqui hoje, eu vou dar algumas dicas para vocês, até de algumas receitas que eu peguei aí do pessoal, dos universitários, né, como eu digo, para que a gente consiga diminuir essa mente agitada. Deixa eu olhar o relógio. Essa mente agitada, né, através da inalação. Então, como a gente pode fazer através da inalação? Vocês conhecem, tem aqueles rechozinhos, né, de cerâmica. Eles são bons, mas não são os mais indicados. Por quê? Porque como ele trabalha ali na energia elétrica, ele faz a queima muito rápida. E os óleos essenciais são voláteis, né? Ele volatiliza. Então ele vai suspender as suas moléculas aromáticas de forma mais rápida e aí você perde muito fácil os óleos, tá? Então você vai usar mais óleos. Existem hoje no mercado difusores elétricos, e esses difusores elétricos, sim, como ele trabalha também com aquecimento, mas aí ele vai fazer a vibração através da água, as moléculas elas ficam por mais tempo, então esse tipo de difusor é melhor, mais indicado. E tem também os colares aromáticos, eu devia ter colocado o meu hoje, mas tem os colarzinhos aromáticos, geralmente são de cerâmica, tem uns agora de metal, né? Bem bonitinhos, inclusive. Um ótimo presente de Natal, se você quiser contribuir com a pessoa, né? E aquela forma mais simples, que é você pingar na mão, uma ou duas gotinhas, esfrega a mãozinha e inspira forte algumas vezes. Bem tranquilo, né? Ou então, tem gente que gosta de passar no travesseiro ao dormir. Também pode, né? A gente pode usar dessa forma. Então tem o richô, tem o colar aromático, tem o uso na mãozinha, tem também aqueles tubos que é de inaladores pessoal, quer dizer, você vai usar e depois vai descartar, ele também é descartável, ou então se você quiser utilizar, pode utilizar limpando bem e tal. Mas você vai colocar uma gotinha ou duas de óleo essencial ali dentro e vai inalar. As nossas avós usavam muito isso quando a gente estava com um bloqueio, né? Então, era bem comum usar. Para que a gente auxilie na diminuição dessa agitação mental, a gente tem vários óleos essenciais e eu peguei aqui alguns que são mais conhecidos, alguns que são interessantes de trabalhar, não só a agitação mental, mas ele trabalha em outros aspectos, né? A lavanda, o vetiver, a bergamota, o ylang-ylang, a rosa damascena, o olíbano, o patchouli, que mais? O cedro. Então, esses óleos essenciais, eles ajudam a acalmar a mente, fazendo assim um equilíbrio interior na nossa fala mental, na nossa perturbação. Então ela vai... eu peguei aqui também uns aspectos da sinergia. Vamos partir para a sinergia. O que é a sinergia, né? Sinergia é quando você utiliza mais de um óleo essencial para determinada coisa, para determinada função. Antes de falar isso, eu esqueci de dar recomendação para vocês que uma das maneiras mais seguras que a gente tem para usar o óleo essencial é fazendo a escolha olfativa.
ok? Não tem erro. Se você der para a pessoa o aroma, ou até você mesmo, você abre o frasquinho, você inalou e o teu olfato aceitou aquele óleo essencial, bem tranquilo, você pode usar, tá? Lembrando que se for utilizar no corpo, você tem que fazer a diluição num óleo vegetal carreador, que a gente chamou um creme neutro, que não tenha parabeno, que não tenha substância de petróleo, tá? Então a gente pode utilizar sim os óleos tranquilamente, né? Com a devida proporção, né? Com a diluição correta, o número de gotas correto, e observar também, se você for fazer para alguém da família, se você for fazer para você mesmo, também a mesma coisa. Observe se você não está usando medicamentos. Medicamentos esses podem ser fortes até. Por quê? Olha só, gente, o óleo essencial ele é tão poderoso, ele é um químico. Tanto é que muitos óleos essenciais são usados na medicina para fabricar medicamentos, certo? Então a gente não é brinquedo, não é assim, vamos usar indiscriminadamente, né? Então a gente sempre vai diluir conforme o tanto. Por exemplo, eu tenho 100 ml de óleo vegetal e aí eu quero colocar sinergias ali dentro. Tem a tabela de diluição. São fáceis de achar essas tabelas de diluição hoje na internet, tá? Então tem a 1%, 2% e por aí vai, dependendo até do tipo de uso que você vai fazer, ok? Então é muito importante que a gente crie mecanismos seguros para que a gente não se arrependa mais tarde. Por quê? Também outra coisa. É um tiro no pé, gente, a gente ficar usando indiscriminadamente os óleos essenciais. Por que é um tiro no pé, Cíntia? Porque se a gente usa demais os óleos essenciais, assim como acontece com os medicamentos, ele vai parar de ter a função, ele vai parar de ter efeito, ele não vai fazer efeito mais. Você usa tanto aquele óleo, que uma hora teu corpo não vai mais repercutir, entendem? Com medicamento também é assim. Então, por isso que quando me perguntam, Cíntia, tu usa direto os óleos essenciais? Eu falo que não uso direto. Eu uso uma vez ou outra, ou eu uso no meu perfume, que hoje eu não estou conseguindo mais usar perfume normal, industrializado. Então, eu faço lá a minha misturinha, passo no meu pulso ou aqui e era o meu perfume. Me sinto super bem. E ele já está agindo terapeuticamente para mim, tá? Então, vamos lá. As sinergias, então, a soma dos óleos essenciais. Por exemplo, para tranquilizar e acalmar a mente, né? A gente tem aí a lavanda, você pode usar a lavanda, o vetiver e a bergamota. Você pode utilizar o ylang-ylang, a lavanda e o olíbano, tá? Então essa misturinha a gente pode fazer. Que mais? Para despertar o ânimo. Às vezes a pessoa tá nesse estágio e tá letárgica. Ela é agitada dentro dela, mas ela não consegue ter atitude. Ela não sai para fora dela mesma. A agitação fica ali interna e aí ela fica parada, né? A gente pode então utilizar os óleos de capim-limão, alecrim e o menta-piperita, que é um queridinho aí que todo mundo adora. Eu gosto muito quando tá para dar dor de cabeça, quando ataca a rinite, eu vou lá e pingo algumas gotinhas, 2 gotinhas no meu difusor e ele já faz um enorme efeito, tá? Por que faz esse efeito todo, né? A gente tem como sentido humano o olfato, e o olfato é o responsável por nós estarmos aqui neste momento. Sabiam disso? Porque se os nossos ancestrais não tivessem o olfato aguçado, eles não saberiam se livrar dos predadores, eles não saberiam se livrar, ou então buscar alimento, né? Ou então se resguardar porque vem tempestade. Então nós estamos aqui por conta desse sentido que é tão importante para nós e que ultimamente a gente não tem feito o uso devido dele.
Tem uma pessoa aí nas redes, eu sigo ela pra caramba, fiz curso com ela agora há pouco tempo, que é a Palmira Margarida. Ela trabalha com mulheres especificamente, mas ela é historiadora e doutora nos aromas e emoções, né? Então, ela mesma pesquisou a respeito disso e ela percebeu que durante todo o nosso percurso como humanidade, a gente perdeu o sentido do olfato. Ele ficou domesticado. Domesticado, é essa palavra que ela usou, achei bárbaro. E é isso. Por quê? Porque são produzidos sinteticamente esses aromas, né? Eles tentam reproduzir sinteticamente o aroma de uma planta. E aí vira perfumes bárbaros. Só que esses sintéticos não conseguem atingir o que tem numa planta. Eu diria até que a extração para o uso dos óleos essenciais já não reproduz literalmente, porque a planta é um ser vivo. E aquela planta que está ali, ela é cultivada por determinada pessoa, ela tem um solo determinado, um clima, a luz do sol ou não. Então tudo isso influencia na planta, que quando aí a gente retira o óleo essencial dela, vai trazer isso tudo. Então ela já produz a sinergia dela. A planta ela já é uma sinergia por si só, tá? Então, em se tratando dos óleos essenciais, a gente tem que usar com bastante parcimônia, eu diria que menos é mais, né? Mas a gente pode sim fazer uso, né? E caso você não tenha segurança para fazer isso, para fazer o uso do óleo essencial, procure alguém que já tenha estudado, que já tenha feito um profissional da aromaterapia, que hoje aí a gente tem inúmeros profissionais, né? Pelo Brasil, enfim, eu mesma, né? Eu dou curso, eu atendo com aromaterapia, eu atendo consultorias também, se a pessoa é profissional, sei lá, você é dentista, ou você é psicóloga, e você quer saber quais os óleos que eu posso usar, assim, assado. Outra coisa muito importante é que, com o passar do tempo, eu fui vendo que o uso dos óleos essenciais, essa coisa de para que serve, né, da categoria, tudo bem, existe, né? É determinado, a gente tem lá óleos essenciais como a lavanda, ela é mais tranquilizante, ela te ajuda no sono, né? A gente tem aí um trio que pode melhorar o sono da pessoa que está com problema, com essa agitação mental, que é o patchouli, a lavanda e o gerânio, tá? Então, o patchouli é um arbusto, mas ele tem um aroma amadeirado, é maravilhoso, né? A maioria das pessoas acha que é uma árvore, porque ele tem esse cheiro de madeira, mas não, ele é um arbusto com algumas folhinhas verdinhas, maravilhoso o aroma. Algumas pessoas não gostam, né? Então, assim, existe a determinação, a funcionalidade daquele aroma, sim, perfeito, igual menta piperita, que é o hortelã-pimenta, ele funciona legal para abrir a mente, então ele abre as nossas vias nasais, a gente usa em inalação para melhorar, para tirar a rinite, né, sinusite e tudo mais. Funciona legal, beleza, tranquilo. Só que para determinadas pessoas pode ser que atinja outro efeito, vocês entendem? Então não quer dizer que eu tenho lá, é determinado para isso, que vai funcionar para todas as pessoas. E por isso a minha visão mudou ao longo dessa jornada, das pesquisas do uso dos óleos essenciais. Tá acabando! E que vai funcionar para outras. Pode ser que a lavanda funcione para mim, para me acalmar, ou para o sono, para melhorar o meu sono, mas para você não vai servir. Não vai funcionar. Entende? Então a melhor coisa é a escolha olfativa, ok? Gente, já está quase terminando, eu preciso dar alguns recados. Então tem essas formas da gente utilizar esses óleos essenciais, sim, para nos ajudar a tranquilizar, mas não é só isso. Lembrando, somos um todo, somos um ser integral, que tem mente, corpo e alma ou espírito,
né, o processo energético. Então vamos cuidar da nossa casinha. Às vezes tá no mental o problema, ok, mas às vezes eu mexendo aqui nesse corpo, por exemplo, fazendo uma atividade física, algo que você goste, já ajuda a desacelerar, já traz você para o momento presente. E é isso que a gente precisa hoje em dia, é ficar no momento presente, ficar conosco, ok? Então essa é uma das dicas. Tem a meditação, a respiração consciente, né, que você faz com o diafragma. Gente, não tem coisa melhor. Eu era a pessoa mais ansiosa do mundo. Meu nome era Cíntia, o sobrenome era Ansiedade. E eu consegui eliminar, claro, como eu falei pra vocês, eu sou humana, eu tenho raiva, eu tenho irritabilidade, às vezes dá vontade de arrancar umas cabecinhas por aí, como eu brinco. Mas a diferença de ontem para hoje é que eu tomo consciência mais rápido. E aí, parei. Opa, o que é isso? Vamos lá. Respira fundo e vamos ver o que está acontecendo, sabe? Eu não deixo aquilo progredir. E com a mente agitada é a mesma coisa. A gente consegue aí aliar os óleos essenciais para diminuir essa mente agitada, aliando, por exemplo, eu medito, né? Eu pratico yoga, eu fico no meu jardim. Não tem coisa melhor do que ficar no jardim. Claro, tem gente aí que não gosta de planta, tudo bem, vai brincar com seu pet, vai brincar com seu filho, esteja no momento presente, no aqui e agora. Se você vai fazer alguma atividade, faça aquela atividade que você se propôs. Não fique ali pensando no que você tem lá adiante para fazer. Use o caderninho, tá? Use a sua agenda. E aí você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar mais alinhado a você, ok? Tá terminando aqui, daqui a pouco já vão dar o sinal de que tá terminando. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, eu sei que muita gente está trabalhando hoje, por isso mesmo vai ficar gravada essa live lá no IGTV, no meu canal, né, Cíntia Rosa, _ da Rocha. E agradeço muito a presença de vocês. Desculpa se eu não consegui acompanhar alguma pergunta. E a pessoa fala também pra caramba, né? Obrigada, Rosinha, minha mestra amada, que ela é responsável por eu estar aqui hoje, gente. A Rosalia maravilhosa. Tem a Lucy também, a Lucimara, a minha terapeuta amada lá de São Paulo, que me ajudou muito num momento muito tenebroso da minha vida também. Aliás, todas as pessoas que passam pela gente são responsáveis, né, por a gente estar aqui, seja as que causaram coisas boas em nós, né, que suscitaram o melhor de nós, e aquelas outras que também não fizeram isso, que mostraram o lado ruim. Isso tudo a gente aprende, porque nós somos seres duais, né? A gente não está sempre 100% na luz, não está 100% equilibrado o tempo inteiro, mas a gente vai cobrindo e tentando se equilibrar. E não tem melhor dica para que isso aconteça, é a gente seguir o caminho do meio. Qual é o caminho do meio? Do coração, do sentir. Esse é o verdadeiro alinhamento que a gente precisa manter. Sentir, vamos sentir a nossa intuição, a nossa verdade interior para agir, para tomar decisões. Não existe nada melhor do que isso, tá bom, galera? Olha, coisa querida, obrigada. Obrigada, gente, por estarem aqui comigo esta manhã maravilhosa. Quero agradecer muito a todos e indiquem lá através do IGTV, manda aviãozinho para as pessoas que vocês acham que pode ajudar. Lembrando, amanhã tem curso Aromaterapia Holística, Estudos e Vivências, que é um curso que eu montei com base também nas minhas experiências, né? E que está acontecendo amanhã, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, de forma presencial, mas eu já estou avisando aqui para o pessoal que está longe que esse curso vai ganhar um formato online também, tá? Então tem o presencial, onde eu já comecei, tem a apostila, certificado, que acontece amanhã, né? Aromaterapia Holística,
que na verdade eu alio os aromas ao uso do toque terapêutico, né? É maravilhoso, eu tenho aí alunas que estão presentes aqui na live, pode dizer para vocês. Tem sido uma experiência ótima, cada turma apresenta, suscita questões diferentes, padrão diferente, né? Isso está enriquecendo e fazendo com que eu atualize esse curso. Então tá maravilhoso, né? E espero ter ajudado vocês em alguma coisa, né? Com esse nosso bate-papo, com essa aulinha de 1 hora. E estou à disposição quem precisar de alguma consultoria ou de atendimento, né? Eu também faço atendimentos online, tá, gente? Principalmente o Reiki com a aromaterapia clínica também, tá? Aí a pessoa passa por mim, a gente faz o acolhimento e através desse acolhimento eu vejo quais os óleos essenciais a pessoa vai necessitar no momento, certo? Então, gente, muito, muito obrigada por estarem aqui comigo. Agradeço muito. E até uma próxima. Ou então vamos esperar eles findarem aqui. Vocês querem fazer perguntas? Podem fazer perguntas. Vocês trabalham com isso? A Mônica, Babi, a Keilinha é um amor. Eu conheci a Keilinha pelo congresso de aromaterapia que a gente participou, né? Tô vendo que tem pessoas novas aqui também. A Raquel, que eu conheci ontem. Obrigada por participar, Raquel. E também estou à disposição de vocês aí, né? A Raquel trabalha com os óleos do Terra. Eu ainda não utilizei nenhum do Terra. Qualquer hora dessas eu vou utilizar. Eu uso várias marcas, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que vende marca nenhuma né? Eu acho que todas as marcas aí têm surgido boas, inúmeras marcas de óleos essenciais e isso ajuda a difundir cada vez mais, né? E aí eu tenho muito respeito por várias outras que a gente tem por aí. Tá bom? Galerinha, muito obrigada. Como é que eu saio agora? É só apertar no xizinho? Antigamente tinha o término, né? Acho que hoje não tá aparecendo aqui. Não sei como é que faz para salvar. Eu tenho medo de apertar o X e aí ele não salvar. Alguém sabe me dizer? Como é que tá acontecendo aí? A Raquel também é aromaterapeuta, olha só que legal, Raquel. Isso aí. A gente tem que aprender, né? Eu vejo que a aromaterapia, o gerânio também ajuda no mental, com certeza. Aqui eu tô dando, na verdade, ele aliado com os outros óleos, tá? Mas a gente pode utilizar o gerânio, é um óleo essencial muito utilizado para... vai aparecer encerrar. O gerânio é muito utilizado também nas questões da mulher, né? Na TPM, na menopausa, tá? E ele ajuda a tranquilizar. Os óleos que são de flores ajudam muito, né? Nessa questão da ansiedade, depressão também. Gente, esse quadro do pensamento acelerado, né? Da síndrome lá que o professor Cury lançou, né? É um quadro muito crítico, assim, que a gente tem que cuidar porque ele reverbera em outros níveis aí, né? Então a gente tem que cuidar, se alguém sente isso, é melhor procurar um profissional, né? É melhor procurar alguém mesmo, psicólogo, psiquiatra, para de repente vai ter que tomar uma medicação, né? Eu sou aromaterapeuta, eu prefiro o mais natural possível. Hoje em dia eu que faço os meus cremes, desodorante, sou eu que faço, né, pra mim. E eu não uso nada químico, procuro não usar ou diminuir cada vez mais o uso de químicos na minha vida. Porque a gente, na verdade, vamos combinar que tudo à nossa volta é químico, né? Então, a gente não tem escapatória. No ar tem química, né? Tem substâncias químicas. Então, a gente não precisa entrar nessa noia de que, não, isso não pode, pode. É o equilíbrio da coisa, né? Então, eu procuro fazer
cada vez menos uso desses produtos industrializados ou químicos, né? Porque a base da medicina tradicional chinesa também diz, e das medicinas orientais aí, que tudo que a gente usa na pele, a gente pode ingerir, né? E eu tô dando muito spoiler aí do curso, hein, gente? Olá, Luan, tudo bem? De onde você fala? Raquel, tu tá aqui no Brasil, Raquel? Olá, tudo bem? O pessoal lá de Esteio. Gente, então a gente precisa utilizar os óleos essenciais para voltar para nossa saúde, para entrar no nosso equilíbrio, né, físico, emocional. Tá no Chile! Olha que lindo! Outro dia eu atendi um chileno, um professor de história que estava aqui na casa da sua amada, em Porto Alegre, e eu atendi. Que lindo! Então aquelas praias maravilhosas que eu vi no teu Insta são do Chile, que lindo! Legal, Raquel. Gente, olha só, vamos aproveitar o tempinho que a gente tem aí. Eu vou passar para vocês a ação, né, de alguns óleos, igual o cedro, que também é indicado para a gente diminuir essa ansiedade, e o vetiver. Ele estabiliza, os dois, né, estabilizam o emocional. Então, essa perturbação mental vai diminuindo. Ele fortalece o espírito e organiza o pensamento. Ele tem muito forte, se você inalar, tanto um quanto o outro, eu acho que até o vetiver é mais ainda. Se você inala ele, você sente o cheiro da terra, né? E a própria planta, a característica dela, porque o óleo essencial, por exemplo, do vetiver é extraído da raiz dele, tá? E quando você sente o aroma, o cheirinho do óleo essencial de vetiver, você sente o cheiro da terra. E essa raiz que é extraída, ela tem mais de 3 metros de profundidade mesmo, né? E olha que coisa legal, a gente usa esse óleo essencial para fazer a pessoa ficar aqui. A gente fala que é o óleo essencial aterrador, que é a terra, né? Aquela pessoa que anda muito lá, flutuando lá no mental e não consegue concretizar as coisas, não consegue parar, a gente dá vetiver. Coloca vetiver para ela dar uma equilibrada, né? Olá, Cris tá por aqui, da Bandeira Marcas e Patentes. Tudo bem, minha querida? Estudando fitoenergética, isso aí, é muito bom, né? Eu também amo as plantas e descobri há um tempo atrás que isso foi herança, né? Eu herdei isso da minha avó. E isso é uma forma de retribuir, né? A gente retribui os nossos ancestrais, as pessoas que trouxeram para nós, que foi passado de pai para filho, de mãe para filha, todas essas teorias, essas práticas, que são mais do que teorias, né? Na verdade, essas técnicas, né? Eu quis dizer, para que a gente possa voltar para o nosso equilíbrio, né? Para voltar para a nossa real essência, digamos assim, né? Então, voltando aqui, a lavanda, por exemplo, ela tem ação calmante, né? Então, ela acalma as tensões nervosas e estimula o relaxamento. Então, por isso que às vezes ela é mais indicada para aquela pessoa que tem um sono muito ruim, assim, né? Que mais que eu posso falar? Laranja doce, eu não falei do laranja doce. O laranja doce, ele promove uma sensação de autoestima, de alegria. Laranja doce é maravilhoso para quem quer deixar, por exemplo, e o capim-limão também, numa recepção. Você é dentista, você é psicólogo, você pode deixar no difusor elétrico ali, ele agindo. É maravilhoso, não tem quem não goste. Bem difícil tu encontrar alguém que vai dizer, ai, que aroma horrível, né? Então o laranja doce, ele reporta a autoestima, né? Ele te traz, promove essa sensação de autoestima, porque o laranja, ele é abertura, ele é calor, né? Ele é um óleo que, digamos assim, a gente diz que é um óleo yang, né? Então ele traz isso, esse equilíbrio, autoestima, segurança, ok? Combate o medo também. O patchouli também combate o medo, é maravilhoso, né?
que eu posso falar mais aqui para vocês? Então, gente, assim, resumidamente, é isso que a gente precisa ter em mente, tá? A gente precisa ter em mente a forma de usar os óleos essenciais com muita parcimônia, porque sim, pode gerar toxicidade, pode gerar interação medicamentosa, né? Então vamos usar com cuidado, com critério. Se você não tem conhecimento a respeito dos químicos, procure alguém que trabalha com a química dos óleos essenciais para poder indicar para alguém que, por exemplo, faça tratamento há muito tempo, né, com esses medicamentos mais pesados. Então, verifique bem o uso deles para que a gente não corra o risco de gerar ou uma interrupção daqueles medicamentos que a pessoa está usando e que são necessários para ela, ou então até de sobrecarregar os órgãos, né, da pessoa, o fígado, o rim, com o uso do óleo, tá bom? É muito importante isso. Tá me dando uma sede do caramba. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente já passou bastante aqui do tempo. Agradecendo mais uma vez a presença de todos. Espero ter contribuído com alguma coisa. E fico à disposição de vocês, se tiverem, quiserem levar o curso Aromaterapia Holística para onde você trabalha, para sua comunidade, só me chamar, eu levo esse curso, eu estou dando aqui dentro de Porto Alegre, né? Eu já estou indo para quarta turma, quarta ou quinta turma, agora eu não lembro direito, do Aromaterapia Holística, tá bom? Estudos e vivências. Então, namastê, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje comigo desde cedinho. Super beijo e até a próxima, galera!